Então, meus amigos, como falamos, hoje com muita alegria temos de volta a Elza Salek, companheira nossa, que nós emprestamos para Saquarema. Mas ela está lá emprestada. Então vamos envolvê-la com as nossas melhores vibrações para que ela se sinta retornando à sua casa. Boa noite a todos. Quando eu passei a frequentar a casa de Eurípides, há 21 anos atrás, uma das primeiras histórias que eu ouvi do Gilberto e do Gilson foi que quando eles criaram a casa, eles queriam criar a casa, eles foram ao Chico, né? E foi quando Chico disse para eles que eles deveriam começar com um trabalho de fraternidade, caridade, de estudo da doutrina e depois sim o trabalho com intercâmbio mediúnico. E que na época apareceu um espírito para Chico, e Chico falou para eles que havia um espírito ali presente pedindo para se podia ajudá-los. E esse espírito se chamava Eurípides Bassarim. Foi isso que eu ouvi de Gilberto Bordalo e de Gilson Bordalo. Hoje é dia 4, há 2 dias atrás, como o Gilberto falou, foi o aniversário de Chico Xavier, não é? Quando ele completaria 101 anos. Então achei importante nesta casa, que foi criada a partir dessa conversa com Chico Xavier, que nós refletíssemos um pouco sobre ele. Preocupa-me um pouco, ou bastante, o teor de necessidade de idolatria que nós ainda temos. Nós ainda temos a tendência a procurar ídolos. Muitas vezes, quando eu ouvia falar de Chico Xavier, das caravanas que iam lá, né? De pessoas que ficavam na fila horas e horas para só chegar perto dele, mesmo com ele já estando com bastante idade no corpo físico, me dava assim uma sensação desagradável. Eu tenho que confessar a vocês que eu nunca fui a Uberaba ver. Se eu fosse fazer o que eles fizeram, eu iria. Claro, é diferente. Estão entendendo? É diferente você ir procurar alguém que você sabe que tem uma bagagem importante e fazer uma consulta ou ir lá para encontrar o ídolo. Quando nós não somos espíritas, entre aspas, nós podemos fazer isso com um ator americano que vem e que aparece lá no hotel sei lá o quê. Quando o Obama vem ao Brasil, que fica aquele monte de gente esperando, eu gostaria que vocês entendessem que eu não estou fazendo uma crítica, eu estou fazendo uma constatação. Nós ainda temos em nós esse desejo da idolatria. Nós saímos à procura de ídolos. E muitas vezes nós esquecemos de refletir sobre a importância daquele ou daquela que está entre nós. Qual será a missão daquele ser encarnado? O que ele veio trazer para nós? Isso é que é importante.
A vida de Chico Xavier até nós foi muito importante. Não para que nós fôssemos vê-lo, ou então construíssemos um túmulo belíssimo, como está sendo construído, foi construído, sei lá, não é? Não. Ele foi um missionário. O que é um missionário? Todos nós somos missionários. Só que as nossas missões, às vezes, são desse tamanho assim, ó. São missões em relação a nós mesmos. Nós viemos com a missão de nos transformarmos, de cumprirmos, já que estamos frequentando uma casa espírita, o que Kardec falou: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço que faz para domar suas más tendências. Essa é a nossa tarefa. A maternidade é uma missão. A maternidade e a paternidade é uma missão. Mas há missionários que extrapolam o âmbito familiar e que vão atingir muito mais pessoas. Às vezes um grupo grande, às vezes uma comunidade, às vezes um país, uma nação, às vezes a humanidade. Vou dar um exemplo a vocês, que aliás é um ser que esteve entre nós, não no âmbito da religião, no âmbito da ciência, e que eu tive a honra, eu digo honra, porque para mim foi uma honra mesmo, de conhecer pessoalmente. E aí entra aquele laivo de idolatria que também existe em mim, que foi Albert Sabin. Hoje, em quase todos os países do mundo, da Terra, está erradicada a poliomielite, graças a ele. Então, esse é o tipo do missionário que vai atingir toda a humanidade, mais dia menos dia. Num dia 2 de abril, há muitos anos atrás, e isso está num livro chamado Coisas do Reino de Pedro Leopoldo, de um católico que escreveu isso, chamado José Issa Filho. Ele dá o depoimento de uma senhora chamada Satomásia. Satomásia era uma curandeira em Pedro Leopoldo. E ela contou para esse senhor, para o José Issa, que escreveu o livro, que num dia 2 de abril, de repente ela viu o céu ficar coalhado de um branco que se movia, e a terra ficar coalhada de um branco que não se movia. E aí ela fixou a vista e percebeu que no ar havia garças e na terra lírios, e que de repente as garças começaram a se agitar e a voar em círculos e tal, e que com este movimento os lírios se moviam também, e que ficou tudo se movendo como que de repente tivesse acontecido alguma coisa muito diferente e precisasse ser marcada por um fenômeno. Dia 2 de abril, em Pedro Leopoldo. Quem estava nascendo nesse dia? Chico Xavier. Também o Bacelli, Carlos Bacelli, no livro
Chico Xavier e os animais, ele conta que quando criança, Chico Xavier, quem viu o filme aqui, Chico Xavier? Levanta o dedo. Olha só. Eu levantei os dois. Eu vi duas vezes também. Nós vimos como o Chico era tratado pela madrinha, né? Maltratado e tal. Então, Bacelli conta que quando o Chico era criança, estava passando por aquela fase de maus tratos, naquela árvore que a gente viu no filme, em que ele esperava, ansiava pela mãe, se a mãe aparecesse, né? Ele ficava quietinho ali, de repente vinha um cachorro bravo, grande, que trazia uma vagem de jatobá. Vocês sabem o que é jatobá? Jatobá é uma árvore enorme do Cerrado brasileiro. E que ela dá, e para confirmar, eu fui lá na internet e confirmei que é isso mesmo. É uma vagem dura, muito dura. E o cachorro trazia na boca essa vagem dura e pousava aquilo para o Chico Xavier menino. E ele não conseguia quebrar. Então o cachorro pegava, quebrava a vagem e lá dentro estava o fruto do jatobá. Dizem, quem já comeu, que não é muito gostoso não. E aí o Chico, e o cachorro só se afastava depois que o Chico comia aquele fruto. Aí eu fui na internet ver que fruto é esse. Essa árvore pertence ao grupo das leguminosas. Olha só o nome, já está dizendo tudo, não está? Ela é riquíssima em proteína, vitaminas, sais minerais. E assim sucedeu durante muito tempo, enquanto durou aquele tratamento que Chico recebia da madrinha dele. Você me desculpe por pouco tosse. Reparem o zelo da espiritualidade maior em relação àquele missionário que estava chegando. Missionário, Chico? Ah, sim, ele escreveu 400 não sei quantos livros, né? A missão do Chico não era só essa. Eu acabei de ler um livro, não sei se você já leu esse livro, Os Dragões, da Maria Modesto Cravo. Nesse livro, o espírito de Isabel de Aragão, não, é o Vanderlei Oliveira, o psicografo. A Isabel de Aragão conta o seguinte, fala o seguinte, deixa eu explicar para quem não sabe. Isabel de Aragão foi uma rainha de Portugal e muito amiga de Chico Xavier, né? Tanto que tem um livro, os dois, Isabel de Aragão. Então ela, nesse livro que está relatado, ela conta o seguinte, que a doutrina espírita apareceu para nós e nos primeiros 70 anos ela foi dedicada à pesquisa científica. A doutrina espírita foi estudada nos seus pormenores
por vários cientistas, nós sabemos disso, né? Quem estuda os primórdios da doutrina espírita sabe disso. Que os 70 anos seguintes, então vamos fazer uma conta. O Livro dos Espíritos foi publicado em 1857, certo? 70 anos dá 1927, não é isso? Tá certo? Tá, né? Chico estava com 17 anos. Dos 70 anos seguintes seriam o início de uma nova etapa da doutrina espírita. E para isto eu vou ler, para não perder nenhuma palavra, esta etapa será decisiva para instaurar os princípios do Espiritismo com respeitabilidade entre as altas sociedades. Sua difusão tomará amplitude ainda não existente na humanidade terrestre. Vamos então refletir. Os 70 anos iniciais da doutrina espírita foram de pesquisa daqueles cientistas todos, William Crookes, né? Charles Richer, ou aquele Gabriel Delane, vários que estudaram aquilo. Como é que é a mediunidade, como é que se acontecem essas coisas. Bom, sua difusão tomará amplitude ainda não existente na humanidade terrestre. O missionário do livro mediúnico já se apresenta com esperanças gloriosas na cidade de Pedro Leopoldo. Seu nome é Francisco Cândido Xavier, uma alma querida do meu coração. Isso é a Rainha Santa, a Rainha Isabel de Aragão falando. Por suas mãos abençoadas, os alicerces de uma cultura espírita cristã e humanitária será polo benfazejo das mais ricas lições cristãs, assentadas em exemplos de vida do próprio médium. Então vejam bem, a partir do lançamento do livro Parnaso do Além-Túmulo, fica para sempre conceituada a mediunidade, porque Chico, muito jovem, recebe esse livro com os mais diferentes poetas da língua portuguesa, nos mais diferentes estilos, das mais diferentes correntes poéticas. E essa produção dele é analisada por todos os críticos da época. Inclusive eu me lembro de um deles, famoso no Brasil, Agripino Grieco, que examinou exaustivamente a obra de Chico Xavier, Parnaso do Além-Túmulo, e chegou a dizer que se Chico era um imitador, mais ou menos com essas palavras, não foram essas palavras, talvez Gilberto saiba melhor que eu isso. Se ele foi um imitador, foi o melhor imitador que já houve no mundo, porque escrever uma poesia ao estilo de Augusto dos Anjos, de Castro Alves, de Olavo Bilac, de etc, 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 Olegário Mariano e etc, era um fato inconteste, que aquilo era impossível para um ser humano. E a partir daí, Chico produz toda essa literatura que nós temos hoje. Ela leu
uma página de quem? Psicografia de quem? De Chico Xavier. Mas aí nós temos que refletir. Então, a missão de Chico foi essa? Produzir livros? Que livros Chico produziu? De que espíritos? Primeiro os poetas, para consolidar a mediunidade, para provar este fenômeno de que há a possibilidade do intercâmbio entre dois planos, o espiritual e o material. A seguir, ele lança livros psicografados fundamentalmente de dois autores, André Luiz e Emmanuel. Se nós lermos e refletirmos sobre o que está escrito, tanto de um quanto de outro, nós vamos entender que Chico veio para cumprir os três aspectos da doutrina espírita: o científico, que é o estudo da fenomenologia, com André Luiz, o científico também, com Emmanuel, o religioso. Ah, Elza, mas existe o aspecto filosófico? Esse já tinha sido exaustivamente estudado por um outro, chamado Leon Denis. Antes, faltava trazer peso para o aspecto científico da doutrina espírita e sua ligação com as outras ciências, que é o que André Luiz fez. E Emmanuel trazendo Jesus para nós, num livro após o outro, cumprindo o aspecto religioso da doutrina espírita. Vamos refletir sobre esse aspecto religioso. Nós temos que deixar de pensar que nós temos uma religião. Nós não, espíritas, não temos uma religião. Porque a palavra se desgastou e religião, na humanidade hoje em dia, significa todo um corpo de doutrina, com sacerdócio, com ritualística, com teologia escolástica e não sei mais o que. A doutrina espírita não tem nada disso. Esse aspecto religioso da doutrina espírita significa a união do Criador e sua criatura, só isso. Esse acesso direto que nós podemos ter ao Criador, sem ritos, sem ninguém acima de nós ou abaixo de nós. Nós nos unimos a Deus quando quisermos. Está na nossa vontade. E Deus nos deu o livre-arbítrio para isso, para que nós façamos as escolhas. E cada escolha que nós fizermos dentro das leis de Deus que regem a natureza, cada vez mais nós estamos mais próximos de Deus. Então estamos cumprindo a religião ou a religação com Deus. Foi isso que Chico Xavier veio trazer para nós. André Luiz e Emmanuel. Mas não foi só isso, gente. Ele veio trazer também um fortalecimento
ajuda ao plano espiritual daqueles espíritos envolvidos com muitas ações nefastas a si próprios. Interessante que na página lida hoje, para vencer o mal, de repente fala do dragão aqui. Emmanuel fala de um dragão. E eu, que eu falei para vocês, acabei de ler um livro que chama Os Dragões, que mostra exatamente esses nossos irmãos ainda equivocados e que querem destruir, não querem ainda construir. Mas é inexorável que um dia eles vão querer construir. Mais dia, menos dia. E Chico Xavier teve um papel importante, porque naquela época em que ele se mudou para Uberaba, em Uberaba havia um sanatório de doenças mentais espírita, que era dirigido por esta senhora, Maria Modesto Cravo, e o médico mais importante que estava lá, que ficou 50 anos lá, é o doutor Inácio Ferreira, que tem livros, inclusive, publicados encarnado e depois desencarnado. E Chico Xavier muitas vezes trabalhou em conjunto com esse grupo do hospital para ajudar aqueles seres que estavam completamente conturbados. Mas não cessou aí a sua importância missionária. Podia ter cessado aí, não é? Poxa, já trouxe André Luiz, já trouxe Emmanuel, já trouxe Humberto de Campos, já ajudou todo esse trabalho do hospital e de outros ambientes. Mas conforme ele envelhece no corpo físico, só no corpo físico, ele começa uma outra tarefa importantíssima, que é a do Consolador prometido. Daquelas pessoas todas que iam lá, muitos iam, como eu falei no início, à procura de ídolos, só para ver. Ah, eu quero conhecer, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero olhar, não é? Mas muitas foram porque estavam completamente desarvoradas, porque estavam decepcionadas, porque estavam tristíssimas, porque tinham tido perdas, entre aspas, fundamentais na sua vida. Estavam arrasadas. E Chico se dedica, durante muito tempo, a receber as mensagens de filhos que partiram, de pais que partiram. E nós sabemos que nós vimos no filme que até isso foi levado a juiz, não é? A tribunal. Alguém que foi absolvido, foi anulado o processo porque houve uma carta psicografada por Chico Xavier. E é um fato verdadeiro, isso não é romance, é verdade. Então esse aspecto também é um aspecto importantíssimo. Olhem só então, consolidou a mediunidade psicográfica, trouxe a lume, fortificou a doutrina, o aspecto científico da doutrina espírita, o aspecto religioso da doutrina espírita, Consolador prometido. Será que foi só isso? Já era bastante, né? Será que nós fizemos alguma coisa dessas? Eu não fiz nada.
Mas o aspecto mais importante estava naquela frase que eu falei aqui da rainha, né? Olha só. Por suas mãos abençoadas, os alicerces de uma cultura espírita cristã e humanitária será polo benfazejo das mais ricas lições cristãs, assentadas em exemplos de vida do próprio Mestre. Tudo isso teve valor, teve importância, mas a maior importância de Chico Xavier entre nós foi o exemplo que ele dava todos os dias do verdadeiro cristão. O que nós fizemos com esse exemplo? O que nós fizemos com o maior exemplo que nós já tivemos entre nós? Que foi Jesus. Uma vez, um espírito psicografou, através de um médium, as seguintes palavras: a sombra da cruz me escondo há 2000 anos, pois enquanto o lamento não o ouço. Deus, na sua infinita misericórdia, permite que o governador espiritual da terra, Jesus, venha até nós e diga uma série de coisas que nós não ouvimos. Entrou por aqui, saiu por aqui. 1857 anos depois, é publicado o Livro dos Espíritos, reafirmando as palavras de Jesus. Quando Kardec pergunta qual o modelo que nós temos, e a resposta, vocês perdoem a vulgaridade do que eu vou dizer, foi curta e grossa: Jesus, ponto final. Está lá no Livro dos Espíritos, eu não sei o número, porque eu não sei essas coisas. Ele sabe, 625 não, eu acho que é 45, não é? Ele falou que é 625. Vocês hoje, quando chegarem em casa, quem tiver o Livro dos Espíritos, vai lá e vê 625 ou 645. Ou outro número qualquer. Eu sei que é meio, isso eu sei, termina em 5, agora do meio eu não sei. Não tenho certeza. Tem o Livro dos Espíritos aí, abre aí e vê. Vê aí, vê aí. Ele tem o Livro dos Espíritos. Jesus. Foi só isso que os Espíritos responderam: Jesus. A sombra dele eu me escondo há 2000 anos. Você quase acertou. É 235. É 625. Você acertou. Essa é 625. Tá bem. Ô, cara, tá difícil. Aqui, ó. Eu vou ler pra vocês. É 625, ele tem toda a razão, eu estava errado. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? A resposta é simples: Jesus. Então, nós não ouvimos,
Nós ficamos lamentando Jesus na Semana Santa, né? Cobrindo os santos com pano roxo e não podendo ouvir. Quando eu era criança, não podia ouvir rádio na Semana Santa. Não, Jesus morreu. Jesus não morreu coisa nenhuma. Jesus está mais vivo do que nunca. Porque não é ele aquele ser encarnado, é o Espírito imortal, governador deste planeta, o responsável por tudo que acontece com o planeta e com todos nós que pertencemos à humanidade da Terra. Mas nós não ouvimos, né? É mais prático ficar ouvindo de fora para dentro e criando uma barreira e não mudando em nada, não é? Aí Jesus o que faz? Com o beneplácito misericordioso de Deus, manda outros missionários, cada vez um. Podemos lembrar de Francisco de Assis, não é? O que ele fez? Todo mundo sabe. Todo mundo canta aquela música, né? Do Francisco de Assis. Coral canta, não canta? Todo mundo sabe. A gente ouve Francisco de Assis? A gente ouviu Francisco de Assis? A gente percebeu o que ele fez? Nós tivemos inúmeros missionários enviados por Jesus para nós acordarmos. E há 101 anos atrás veio mais um, especificamente para o Brasil, porque Humberto de Campos, através das mãos de Chico Xavier, já tinha nos revelado que o Brasil é o coração do mundo, a pátria do Evangelho. Mas não está pronto. Quando ela, como é o nome dela? Falou aqui. Que fez ali, ó. Rosana. Quando a Rosana hoje me falou que a Terra está passando por um processo de revolução, de evolução, que vai deixar de ser o planeta de provas e expiações para ser o planeta de regeneração, isso só vai acontecer se nós mudarmos, se nós evoluirmos. E não ser como a velhinha da história que o Gilberto contou, né? Só se nós evoluirmos. E Deus envia, através de Jesus, não é? Esses missionários para nos acordar. Então, em vez da gente ficar idolatrando, nós temos que ouvir, refletir, observar e tomar para nós mesmos as lições que eles nos deixaram. São sempre as mesmas. Quantos missionários estão por aí no interior do Brasil que nós não sabemos, que nós não conhecemos, e que estão cuidando de um monte de gente? Vocês conhecem os Médicos Sem Fronteira? Pois é. Às vezes eu fico pensando, eu acho que eu não teria coragem de fazer o que eles fazem. São pessoas que estão fazendo o quê? Cumprindo simplesmente a lei. A lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Eis toda a lei e os profetas.
Foi isso que Jesus falou. Isso a gente sabe, mas só sabe de falar. Mas não desceu ainda pela garganta até o coração. Chico Xavier é um dos grandes missionários que foram enviados para nos alertar, para nos acordar, para que nós possamos contribuir na transformação da Terra. Ele inventou aquela história que ela falou, da água da paz. Não responde, bota a boca cheia d'água. Aliás, quem viu o nosso lar viu a cena da água na boca também, né? Bota água na boca e não responde. A minha mãe fazia isso. Nós, capetas, né? Crianças, ela enchia a boca d'água e ficava. E ela não sabia que era o Chico Xavier que tinha inventado essa história. Eu tentei várias vezes. Engoliu a água. Engoli a Ah, mas amar é uma coisa, né? Difícil. Começa amando a si próprio. Sabe como é amar a si próprio? Sabe? Sabe mesmo? Não é ir para academia de ginástica e ficar 5 horas todo dia malhando. Isso não é amar a si próprio. Isso é cultivar a deusa da vaidade. É outra coisa. Amar a si próprio é se conhecer. Aquele sábio lá da Grécia, 300 anos antes de Cristo, né, já dizia: conhece-te a ti mesmo, Sócrates. Né? Será que eu me conheço? Será que eu sei dos meus limites? Será até onde eu já fui? Será que eu sei até onde eu já fui? Será que eu já peguei essa semente que Deus colocou em mim e adubei, e reguei e deixei que ela germinasse para que essa semente se transforme em amor? Não importa se eu ainda estou no iniciozinho desse processo. O importante é eu estar no processo. E toda vez que surgir um Chico Xavier na nossa vida, é para nos dar alento, é para nos impulsionar, para que nós possamos cada vez mais deixar essa semente florescer. Porque depois que a planta floresce, ela dá fruto. E se nós dermos frutos, nós estamos multiplicando o nosso amor. E com isso, a Terra se transformará em planeta de regeneração. Nós precisamos amar. Que foi que Chico fez incessantemente. Que a nossa vida, a partir de hoje, possa ser uma vida de mais reflexão. Pensar mais sobre nós, sobre o outro, sobre o próximo. Que nós possamos ouvir mais e pôr em prática o que esse missionário de Pedro Leopoldo veio nos trazer. Chico não veio para psicografar livros somente. Chico veio para ser um exemplo a ser seguido. É claro, meus amigos, que todos os missionários divinos, eles atuam em cores muito fortes,
para nos chamar a atenção. Tem que ser assim. Foi assim com Francisco de Assis. Esse nome é forte, né? Francisco de Assis também não largou tudo, era filho da maior riqueza da cidade de Assis, né? Não largou tudo. Chico Xavier nasceu pobre, não estudou muito, né? O missionário, ele não vem para ter ganhos materiais. Ele vem para dar ganhos espirituais a cada um de nós. Jesus falou que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Nós somos as ovelhas que Jesus falou. E ele também disse: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, pois sou simples e humilde de coração, e tereis paz para seu espírito. Porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Jesus nos propõe essa troca, dessa escravidão que nós ainda temos a falsos valores. E através da vinda de missionários como Chico Xavier, fica mais claro se nós pararmos e refletirmos que precisamos trocar os nossos jugos, a nossa escravidão, as coisas que na verdade não têm valor. Mudar nossos valores para chegarmos às virtudes. E quem sabe um dia reencarnarmos em algum lugar e sermos parecidos com Chico Xavier. Para mim, é muito bom vir à casa de Eurípides, porque aqui durante 15 anos eu aprendi muitas coisas. Eu espero que vocês também aprendam e que a paz que Jesus nos prometeu possa ser descoberta por nós. Obrigada pela atenção.